Oi, gente! E hoje nós vamos falar do arcano do pendurado, que pode representar o reino dos céus. E para quem não me conhece, eu sou Cami Bonzani e eu te ajudo a ler o tarô sem depender da intuição. Então hoje nós vamos falar do pendurado, mas antes eu quero te fazer um convite. Nos dias 13, 14 e 16 de janeiro vai acontecer a Semana do Tarô Objetivo, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para ler o tarô sem depender exclusivamente da intuição. Então não fique mais tentando adivinhar o seu jogo. Se inscreve através do link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e vem participar comigo na Semana do Tarô Objetivo, tá bom? Então hoje nós vamos falar do arcano do pendurado, que pode representar o reino dos céus. E o reino dos céus é uma colocação que Jesus usou várias vezes, em várias passagens da Bíblia. Então, por exemplo, em Mateus 13, 31, 32, Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm morar nos seus ramos. Então aqui enfatizando, que algo que vem do menor para o maior. Ele está falando que o reino dos céus funciona assim. Tem algo que é menor, no caso o grão de mostarda, que vai gerar algo muito maior. Ou a gente poderia dizer que vem do invisível para o manifestado. Tem uma outra palavra, Mateus 13, 33, que Jesus falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se levedasse. Então, o reino dos céus, aqui Jesus falando do reino dos céus como algo que atua de forma sutil, mas o resultado é maior do que a proporção aplicada. Um outro ponto dessa palavra é que a transformação não acontece de maneira óbvia ou imediata. Uma outra palavra em que Jesus menciona o reino dos céus, Mateus 13, 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual um homem, tendo encontrado, escondido e cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui se referindo a algo valioso e que a pessoa deu tudo por esse tesouro. Uma outra palavra, Mateus 13, 45, 46. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a compra. Novamente, Jesus se referindo a algo valioso e que a pessoa deu tudo o que tinha por este algo. E mais uma palavra, Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que fez um casamento para o seu filho, como se tivesse preparado algo abundante. Então, o pendurado, ele pode representar este reino dos céus ao qual Jesus se referiu em várias palavras. O pendurado, ele é como alguém que foi colocado numa situação difícil, ou ele mesmo se colocou numa situação de privação ou de sacrifício por um propósito. Pode ser que a espiritualidade pode ter colocado uma pessoa como que presa numa situação. Por exemplo, vamos supor que ela perdeu o emprego. E aí ela está passando por uma situação de privação. Mas a espiritualidade pode ter colocado essa pessoa nessa situação para fazer ela ver algo. Então, por isso que tem a cabeça do pendurado iluminada. Nesta situação difícil, nessa situação que ele está preso, ele está amadurecendo espiritualmente. E poderia ser uma situação assim também, pendurado, ele poderia representar um dependente químico que aceita ser internado numa clínica de reabilitação, porque ele sabe que se ele ficar solto, ele vai voltar a usar a droga, ou a bebida. E aí, novamente, a gente tem a cabeça do pendurado iluminada. Ele sabe por que ele está preso, ou ele sabe por que ele precisa ficar preso. Então, é como se ele estivesse consciente
da própria condição e desta necessidade. Então, o pendurado ele pode representar vários tipos de situações difíceis. A pessoa não pode se mover, né, às vezes até fisicamente, né, ou simbolicamente. Ela não pode fazer algo que ela deseja, ela não pode comprar o que ela quer, né, o que ela precisa, o que ela deseja. Ela está privada de várias formas, pode estar privada da vida e pode representar, né, o que é um significado clássico deste arcano, o sacrifício. E esse sacrifício, ele pode ter um propósito espiritual. Então, a gente observa a cor roxa que predomina no arcano do pendurado. A cor roxa ela é associada à transformação e à espiritualidade. E esse propósito, então, ele pode estar realizando um sacrifício por um propósito espiritual. E esse propósito, ele pode ser justamente entender algo, alcançar um entendimento ou um conhecimento mais elevado. Então, sabe quando o mecânico ele tem que entrar, às vezes, com o carrinho debaixo do carro, né? Então o mecânico ele precisa mudar de posição e ficar numa posição assim não muito confortável para ver e entender o que está acontecendo com o carro e eventualmente consertar o que precisa ser consertado. Então, o pendurado ele foi colocado numa posição desconfortável, vamos dizer, mas para ver algo, para entender algo. O imperador, que no tarô de Marsella, ele tem as pernas cruzadas formando o número 4. Esse número 4, no arcano do imperador, ele está na posição normal. No pendurado, nós temos o número 4 de ponta cabeça. O número 4, ele representa, entre outras coisas, estrutura, fundamentos, base, assim como o 4 de paus. O 4 de paus ele pode representar a estrutura ou os fundamentos ou a base. O imperador, ele fundamenta e estrutura algo na matéria. Então, ele consolida uma carreira, compra uma casa, constrói um prédio, monta uma família, se estabiliza financeiramente. Isso é o imperador. E o imperador, ele se baseia na matéria. É assim que o sistema funciona. O pendurado, ele se baseia nas leis do céu, no reino dos céus, nas leis do universo. E ele constrói algo lá, nos céus, e manifesta a partir das leis do universo. Ele não está representando a manifestação em si, né? A manifestação pode ser representada pelo mago, mas o pendurado ele está se baseando nas leis do universo, em como o universo funciona. Então, o pendurado ele pode ser alguém que de um lugar difícil de estar, nesta situação difícil de sofrimento, de privação, ele conseguiu enxergar o que ninguém estava enxergando. E ele enxergou porque ele foi colocado de ponta cabeça. Como se, por ter sido colocado de ponta cabeça, ele tivesse sido obrigado a olhar para o céu. Então ele começou a entender o mecanismo de funcionamento do universo, as leis do mundo invisível, do reino espiritual ou do reino dos céus, como Jesus falou. E como se ele tivesse se sacrificado, como disse Jesus, vendendo tudo o que tinha por causa de algo que ele soube que tem muito valor, mais do que todos os seus bens, que valia esse sacrifício. Então é como se o pendurado, novamente com a cabeça iluminada, ele tivesse consciência de que este sacrifício ele vale a pena ou do porquê ele está fazendo este sacrifício, para compreender algo que é muito mais elevado e que é maior, o benefício dessa coisa é maior. Não é elevado porque eu vou me comparar com as pessoas e dizer que eu sou mais elevada. Ele não é maior porque eu vou dizer, olha, agora eu sou iluminada, agora eu sou desperta, ou eu sei mais, ou eu sou mais santa, alguma coisa assim. Não, é por causa do benefício real que ele oferece. Nas vestes do imperador, você tem predominância de vermelho. E tem um azul ali meio escondido até.
como se ele não quisesse mostrar o seu lado sensível. No pendurado você tem o azul e o vermelho em equilíbrio, que tem a ver, né, com a energia do yin e yang, que é semelhante também ao casal do 10 de copas, que também nas vestes eles têm as cores frias e as cores quentes. E como se estivesse dizendo que as leis do universo também consistem de algo estruturado. Essa posição das pernas do pendurado, né, na posição de número 4, e os pés do pendurado apontando para o alto. Então, as leis do universo também é algo estruturado. Na verdade, não é algo mutável. Assim, por isso também, né, que nós chamamos de leis. O pendurado se sacrificou primeiro para ver o que ninguém estava vendo, para depois vir e transmitir esse conhecimento. Então, semelhante a Jesus, ele veio dizer, olha, o caminho é a verdade. Mas ele se sacrificou para ver, para entender. Aí ele vem e traz o que ele viu. Olha, eu descobri isso. Então, no arcano da morte, você tem uma criancinha, a criança menor, que ela está com as mesmas roupas do pendurado. E a criança, ela pode representar o novo, ou até as boas novas, ou a esperança, que é esse conhecimento novo que o pendurado trouxe a partir do sacrifício que ele fez, para ver o que ninguém estava vendo, e de repente para ver algo que para você conseguir ver, para você conseguir alcançar este conhecimento, você precisava estar numa posição difícil. De repente você precisava se sacrificar. Mas aí ele traz, aí no arcano da morte você tem essa criancinha, representando este novo, então um novo conhecimento, uma nova visão, ou as boas novas, como Jesus costumava falar. Mas, né, esta criança ela ainda vai precisar lutar e amadurecer para ganhar espaço numa sociedade regida pelas regras rígidas do Papa. Tanto que você vê também o Papa no arcano da morte. Mas, a partir dessa iluminação do pendurado, a morte vem e corta algo que já não serve. Então, como se começasse a mudança. Começou a mudança ali na morte. E o pendurado, ele não trouxe só uma nova ideia, tipo, olha, eu inventei o celular. Poderia ser uma coisa assim mais arcano do mago. O mago pode ser um inventor. Agora, o pendurado, ele está dizendo o jeito que o reino dos céus funciona. O reino dos céus funciona assim, que é o que Jesus falava. Ou a existência funciona assim. O pendurado, ele pode sair no jogo querendo dizer algo sobre o universo. Então, por exemplo, numa combinação, o pendurado mais 9 de copas. Essa combinação pode estar dizendo, o universo é abundante. É como se ele estivesse olhando para o céu e falando, olha, o céu funciona assim. Ou o universo é assim. Ou essa é a natureza do universo. Ou se você tirar, por exemplo, o pendurado mais o 9 de ouros, poderia representar sentindo segurança ou paz após entender as leis do universo. O que combina com o que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como se, ao eu compreender o mecanismo do universo, eu sentisse paz ou segurança com o 9 de ouros. E talvez por isso também que o pendurado ele pode representar trabalhos espirituais, que você fixa ou que exigem um comprometimento ou um sacrifício, como, por exemplo, fazer uma campanha de 7 dias na igreja, ou uma oferenda que você deixa por 3 dias no altar, ou a oração que você repete lá por 21 dias, ou mesmo a clássica vela de 7 dias, né? O pendurado pode representar esse trabalho espiritual que você está fazendo. Então, o pendurado ele deu tudo o que ele tinha por um tesouro maior, como essas passagens, né, que a gente viu de Jesus. E enquanto todas as pessoas ou estavam apedrejando, mas ele não faz nada, porque ele está parado ali, né? Mas ele é mole, mas não sai do lugar, não se mexe, ou ele é pobre, ou ele é fraco. O pendurado ele estava sendo julgado, apedrejado, mas ele estava
mesmo sabendo, né, que as pessoas iriam rechaçar ele, ele estava fazendo isso para trazer a renovação para o mundo. E ele estava, né, como diria o Led Zeppelin, construindo uma escada para o paraíso, buscando a verdade que liberta. Ao invés de buscar ser alguém no mundo, ele estava buscando a liberdade que vai acontecer depois no arcano do louco. Então, o pendurado ele pode representar o reino dos céus, a natureza do universo. E mais uma vez, eu vou convidar vocês, se inscrevam para participar da Semana do Tarô Objetivo. Venha entender como ler o tarô sem depender da intuição. Nos dias 13, 14 e 16 de janeiro. Se inscreve no link que eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá bom? Não me deixa lá dando aula sozinha, falando com ninguém, por favor. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.